Fazia tempo, hein? Péssimo momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Às vezes, o trabalho, na nossa vida como um todo, no trabalho, na vida em geral, você nem sempre vai fazer tudo que você gosta. Por exemplo, no treino. Eu odeio fazer stiff, elevação pélvica, odeio. Mas tem que fazer para fortalecer aqui o posterior de coxa. E no trabalho, algumas coisas a gente faz não porque a gente gosta, mas pelo trabalho. E assistir Coração de Ferro, tinha que ter um coração de ferro mesmo pra assistir, uma paciência de Jó. Porque, senhoras e senhores, é o último suspiro woke, eu acho. Porque a série, ela tem a cara da Lacrate. A cara da Lacrate. Se o título fosse Coração em Wakanda, não me surpreenderia. Porque parece um Pantera Negra 3. Talvez aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre Coração de Ferro. Vamos fazer um resumão dos 3 episódios. Mas eu vou adiantar aqui no meu destaque inicial umas anotações que eu fiz aqui. Lembrando, tá, galera, que a gente vai fazer uma resenha com spoilers, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão assistir e vão assistir através das nossas lentes. Então pode colocar aí nos comentários. Não, eu sei, você vai colocar assim, ó: eu não vou assistir, mas eu vou assistir o vídeo da Linhagem Geek. Muito obrigado pela consideração. Lembrando que se você discordar aqui, não tem o menor problema, tá? Tem pessoas que estão gostando do Coração de Ferro, ok, a gente respeita, só que aqui na Linhagem Geek é consenso que a série é ruim, tá? Mas ó, ponto número 1, tá? Pra mim, temos uma conexão extremamente forçada da Riri com o Tony Stark, tá? Ponto número 1, isso é ridículo. Ponto número 2, uma autoafirmação em cima da Riri Williams. Reparem, em todos os episódios, inúmeros personagens afirmam para nós que a Riri Williams é um gênio. Só que na prática, isso não é orgânico, não funciona pra mim. Ponto número 3, um roteiro extremamente atrapalhado, atribulado, querendo colocar muitos elementos em apenas 3 episódios. Aí você tem MIT, Wakanda, Vibranium, Chicago, Gary, Natalie, Capuz Vermelho, Gangue da Diversidade e por aí vai. Muita coisa, e quando você coloca muita subtrama, acaba pecando em desenvolvimento de personagem, porque fica raso. E eu entro no elenco que tem, obviamente, uma diversidade extremamente forçada. É muito forçado a diversidade da série, não é nada natural, como por exemplo em John Wick. Aqui é forçado, praticamente a gangue da diversidade, ela foi contratada no modelo Day. Certeza absoluta que o Capuz Vermelho ali, ó, no departamento, né, de RH falou: vamos contratar por day, vamos contratar apenas pela diversidade. Então, extremamente forçado. Piadas. Temos piadas, né, envolvendo homens brancos, bilionários, tirando sarro de Tony Stark e, por fim, uma protagonista que não tem carisma. Eu acho a Dominique Tron feia, não convence, não é legal. E vamos falar sobre Coração de Ferro desses 3 episódios. Olha, fazia tempo que eu não via uma coisa tão ruim aqui na linhagem, né? Eu postei no meu Twitter, né, que você cair da escada, fraturar um membro, qualquer membro, é mais saudável do que assistir Coração de Ferro. E aí eu gosto de fazer esses experimentos sociais, porque veio uma pessoa, né, claro, né, bolsonarista, já sabíamos o que ia acontecer. Não veio aquela, e o seu racismo? Então. Porque o woke, já como você falou, do woke, né, a Lacrate, é justamente isso. O fato de você não gostar da série Coração de Ferro, que é, obviamente, uma série péssima, com atores péssimos, com um roteiro péssimo
embrulhado, finalizado, vestido com alacrate, com woke. Tudo isso. Se não gostar de uma série, é porque você tem um lado político. Isso. Quer dizer, o seu gosto pessoal, ele é invadido pela politicagem. Então, não tem gosto pessoal. Logo, tudo é manifestado através da sua posição política. É assim que o woke vê o mundo. Por isso que ele não consegue criar história. Por isso que ele não consegue fazer uma personagem apaixonante, uma personagem carismática, porque ele não sabe o que é isso. Porque todo o carinho, toda a afeição que ele tem para com personalidades é por conta da política, do espectro político em que aquela pessoa faz parte. Ela gosta de um humorista de esquerda não porque ele é bom, ou ele é engraçado, ou ele é muito inteligente, ou faça piadas, tenha um talento. Não, é porque ele é do lado político. É isso aí. Então, não existe esse gosto. Então, logo, ele molda tudo com as próprias lentes. Então, ele acha que fazendo o que ele gosta, o resto do planeta vai aderir e vai gostar. E o Coração de Ferro nada mais é que um acolyte da Marvel. É a mesmíssima coisa. Exemplo perfeito. É a mesmíssima coisa. Se você assistir Acolyte e assistir Coração de Ferro, é a mesma coisa. Você tem os mesmos problemas, as mesmas politicagens. Talvez aqui, Coração de Ferro, como ficou muito tempo na gaveta, podem ter tirado bastante coisa, porque o momento é outro. Eu tenho certeza que tiraram, tá? Acolyte foi o ano passado. Não dá tempo, né? De você ver um fracasso. E o fracasso anterior, dá pra você mudar. Por ano que vem, dá pra mudar alguma coisa, né? O Acolyte veio primeiro. Mas são as mesmíssimas coisas. São personagens absolutamente desinteressantes. Uma trama que você não acredita em nada. Você não acredita em nada. A série não te vende uma história boa. Não te vende. E aí, como é woke e como é de praxe, a série vem com aquele campo de força que tá cada vez mais fraco, de que, opa, será que eu posso criticar a série ou vai cair pro lado político? Que é o que acontece com a linhagem desde sempre, que a gente tem um livro publicado sobre o assunto e a gente, graças a Deus e graças a vocês, a gente foi um dos primeiros canais ali da internet a botar o dedão nessa ferida. E, cara, essa série, ela é muito ruim. E outra coisa, só pra finalizar. Não, a Agatha é muito melhor. Não, a Agatha é melhor. É muito melhor. É militante também. Sim, mas é melhor. Mas tem uma coerência dentro do universo criado. Aqui não tem nada. Aqui é briga de rua total. E outra coisa, no dia que estreou os 3 episódios, né? Na noite, né? De 10 horas, né? Que começou, que estreou no aplicativo. No dia seguinte, a gente achou estranho você jogar Acolyte agora junto com os gigantes. Daqui Coração a pouco, de Ferro. Coração de Ferro, perto do Jurassic Park, perto do Superman, perto do Quarteto Fantástico. Já tava achando estranho isso. Aí no dia seguinte lança o trailer do Quarteto Fantástico. Então pra mim é muito claro que a Disney quer se desfazer desse produto. Esconde o máximo possível. A gente não vê grande peça de marketing. Pô, um dia depois que você estreia uma série da Marvel, um dia não, poucas horas, né? Aqui falando do Brasil. O negócio, Coração de Ferro estreou 10 da noite. 10 da manhã do dia seguinte, o trailer do Quarteto Fantástico já, aparecendo Galactus. O que você acha que vai acontecer com o produto do Coração de Ferro? Então é muito claro a estratégia da Marvel de abafar. E se vai ser ou não o último respiro woke, completo woke, a gente vai aguardar. Mas tem tudo pra ser, porque aqui a gente tem toda a fase 4 aqui nesse Coração de Ferro. E vamos falar agora, já que a gente já deu um desabafo aqui. E isso foi um dos negócios mais terríveis que eu já vi aqui na linhagem. Não acabava o episódio nunca, nada chegava. E o episódio 3? Um negócio na estufa. arrastado, meu Deus do céu. Uns negócios que
você vê que existe a tentativa de querer ser cult. Olha, ela está fazendo a armadura na cozinha, na sala. Mas é tudo muito... igual o Tony Stark que fez a armadura na caverna. Tudo muito ridículo, porque falta criatividade, porque a sua primeira vontade, a vontade primária de tudo é fazer política e não adianta contestar. Então vamos lá falar de Alacraite não, coração de alacrerro, sei lá. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Mas vamos lá, galera, ó, só pra contextualizar vocês, tá? Nos primeiros minutos do filme, nos primeiros minutos... Da série. Já tem, né, entra uma fala da Riri Williams falando assim: você acha que o Tony Stark seria Tony Stark se ele não fosse bilionário? Já começa aí, tá? E durante o vídeo a gente vai trazer outras, mas essa é a primeira. E qual foi a outra série? Vou dar uma chance pra vocês, hein? O André não vai lhe falar. Qual foi a outra série que tirou um sarro do maior herói da história do UCM, que se sacrificou pelo bem da humanidade? Qual foi a outra série que fez isso? Vou dar um tempinho pra vocês pensarem enquanto eu apresento aqui pra vocês o Cleverson, que é um dos patrocinadores, um dos parceiros aqui da Linhagem Geek, e ele também é nerdola, tá? O Cleverson desenvolveu o Método Agir, que é uma consultoria focada em solucionar os mistérios que envolvem o mundo patrimonial e financeiro, seja na aquisição do primeiro imóvel, renda com aluguéis ou diversificar investimentos com juros de até 2% ao mês. Ele vai te ajudar com mais de 13 anos de experiência no segmento. O Cleverson esteve aqui no Linhagem Cast, bateu um papo super legal com a gente, se apresentou, tirou as dúvidas da nossa audiência. A consultoria dele é gratuita, só que ela é limitada, são vagas limitadas, tá? Só no mês passado foram mais de 100 pessoas aqui da audiência da Linhagem Geek que passaram pela consultoria do Cleverson. Então, se você está neste momento de vida, na troca do imóvel, compra do primeiro imóvel, vai sair do aluguel, quer ter uma renda de 2% ao mês, chama o Cleverson neste QR Code na tela, no link na descrição, e também aproveite e siga o Cleverson no Instagram e se inscreva no canal dele, o Consultor Nerd. Bom, foi tempo suficiente. André, responda para nossa audiência qual foi a série que também deu uma alfinetada em Tony Stark. She-Hulk. É uma coincidência? Lógico que não. E você fica numa sinuca de bico aqui, né? Porque em uma série você mete o pau no cara que salvou o universo. E agora, na Coração de Ferro, né? Ele é um bilionário, né? Ele é um bilionário e tudo mais. Mas isso aí do bilionário, tiveram manifestação contra os bilionários. Quem é contra os bilionários, né? É fácil você também acertar essa questão. Quem que fica falando que o bilionário tem que acabar? O Mark Ruffalo, o PSOL. A própria Tatiana Maslany. A Tatiana Maslany. E assim, você já pesquisa aí no chat GPT. Quantos empregos um bilionário gera? É só isso, só faz isso. E isso aí é um negócio bem mesquinho, né? Porque o Tony Stark tinha, né, a questão da família, mas ele tinha a visão de negócio que era mérito dele, né? Não é aquele filhinho de papai que não faz nada. E aí você fala, não, mas ele é bilionário. É como se fosse fácil, né? Ah, ele é bilionário, né? Não tem problema nenhum. Igual o Elon Musk, né? Que eles odeiam o Elon Musk. O Elon Musk é bilionário. Aí é fácil, né? Tá tudo bem, mas qual foi a jornada? E o Tony Stark, ele triplicou o valor da empresa, das empresas Stark, depois das armaduras, do Homem de Ferro e tudo mais. Então você vê que é puro woke. É puro woke isso aqui. Isso aí. É o woke puro e simples. Vamos lá, primeiro episódio já começa com uma recapitulação de quem é Riri Williams e do que aconteceu em Lacrate Forever. A série já nessa introdução aproveita para lacrar em cima de Tony Stark nas palavras de Riri. Acha que Tony Stark seria Tony Stark se ele não fosse bilionário? Veja só que interessante essa frase aqui. Se a gente for fazer uma avaliação do simbolismo simbólico factual, eles atrelam o heroísmo, o feito, tudo Tony Stark para a questão do bilionário. Pergunta se vai ter um bilionário que se mataria aí, se sacrificaria pela humanidade. Será? Sabe, você esvazia tudo que o Tony Stark fez de bom
pra todo mundo e coloca ele como bilionário. Então tira o dinheiro do Tony Stark e sobra o quê, né? Veja só que interessante isso. Virou um xingamento, né? Ele é bilionário. Isso. E assim, a questão do bilionário, ela é altamente reforçada durante a série, porque a gangue da diversidade, ela rouba bilionários. É meio Robin Hood, né? Isso. Só que eles não dão pros pobres, eles pegam pra eles. Isso, né? não tem socialismo. Não tem. Ó, o episódio segue com uma narração em off dela falando que precisa de dinheiro para seguir seus desenvolvimentos tecnológicos, enquanto mostra que ela está vendendo projetos para alunos. Algumas situações toscas em relação à sua vida acadêmica, e logo percebemos que ela está falando com a diretora do MIT. Ela está tentando conseguir uma extensão da bolsa, mas ela é cheia de problemas, ela acaba sendo expulsa do MIT e, claro, ela vai ser escoltada pra fora, mas os seguranças que foram lá pra impedir ela de sair do equipamento simplesmente não viram ela vestindo o traje. Essa parte Cara, é ridícula. eu quero que vocês reparem em vários momentos onde exige-se a presença de seguranças policiais, todos são incompetentes e burros. Todos. Ela foge do MIT com o traje voando. Depois eles invadem um outro lugar que tem outros seguranças que são idiotas. E em um outro episódio tem segurança também que são burros. Tudo é burro. Todos, tá? E aí deixa uma armadura do Homem de Ferro tranquila pra você pegar e levar, né? Como se você não soubesse o que seria capaz uma pessoa mal intencionada com uma armadura do Homem de Ferro, né? Mas você deixa ali pra pegar, dar uma volta, mas eles tentam fazer com que a cena seja bonitinha. O Lacrate escrevendo, ela é rebelde. Ela é rebelde, o público vai adorar essa parte, porque ela é rebelde. E ela pega as coisas e não tá nem aí, né? É igual eu, é subversivo, não deve nada pra ninguém. Revoltado, então odeio meus pais. Revolucionário, revoltado, todo mundo... Só que não... Porque é tudo muito mal construído aqui. Riri foge com o traje e vai pra Chicago. A série corta pra um grupo de bandidos que está assaltando uma casa. Claro, os bandidos são a gangue da diversidade. Tem latino, tem negro, tem mulher, tem tudo. Tudo que você pode imaginar na gangue. Tem até uma pessoa ali que eu não consegui identificar. Esse grupo trabalha com o capuz vermelho enquanto eles conversam sobre o próximo golpe. Eles veem a Riri Williams chegando em Chicago, que mais parece Wakanda, né? A armadura começa a falhar e ela acaba se desmontando no ar e cai. Não, a queda dela, no mínimo, quebraria umas 3 partes do corpo dela, mas nada acontece, tá? Nas ruas tem um cara falando do Thanos, que foi só o começo, e aí, né, a série, assim, fazendo um complemento do Lacrate, ele deve pensar assim, ó, aqui eu vou colocar uma menção do Thanos pra galera falar assim, ai, falou do Thanos! Eles vão adorar quando eu falar que falou do Thanos. Aí vai ter uma thumb de um cara assim, ó. Thanos mencionado. Aí, ó, faz aqui, Gui. Assim, ó. Thanos foi citado. Só que isso aqui não funciona aqui na Linhagem Geek, que a gente não é emocionado. Então, assim, é muito ridículo esse começo da série. E aí, ó, tem uma criança que ajuda ela a levar a armadura, né? Cobrando um dinheirinho, né? Criança capitalista. Era pra ser engraçado levar a armadura. Era. Mas é ridículo isso. E a gente tá ligado como a Lacrate não lida bem com o humor, né? Não sabe fazer. Tomaram um pau aí num debate difícil, né? Porque a arte é subversiva, mas ela não vale tudo, ela só vale o que eu quero. Então não dá. Só pode subverter o que eu gosto. Exato. Então, assim, não tem a manha, não tem o traque, não tem o Tino Marcos do negócio. Então, era várias coisas. Eu fiquei até constrangido em várias aqui, eu vou lembrando, é claro, com o roteiro. Mas várias que eu falei, putz, isso aqui os caras pensaram que ia ser muito, muito engraçadinho.
ia ser tipo piadinha, É. mas fica constrangedor. É ridículo. Bom, ela chega em casa, tem uma discussão com mamãe, chega um amigo da Riri Williams, eles saem durante a conversa, aí ela conversa com o cara dá em cima dela, tal, eles conversam sobre o lance de fazer a armadura, ela dá uma lacrada, falando que só vão respeitar ela quando ela fizer a armadura melhor, com uma IA melhor. Eles passeiam de carro, começam a saber um pouco mais sobre a morte do padrasto da amiga de Riri. Ele a deixa em casa, aparecem os bandidos da diversidade que estavam observando. No dia seguinte, eles vão em um ferro velho, ou algo assim, pegar algumas peças. O episódio segue mostrando mais da vida dela, muito blá 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 desnecessário. Então tem o primeiro encontro com os bandidos da diversidade, que convida ela para conhecer o Capuz. Eu vou dar uma pausa aqui. Cara, o ator do Capuz... É horroroso, é péssimo, é péssimo. E ela também é horrorosa. Todos os atores aqui são ruins. É muito sofrível a atuação podre dessa série, cara. É uma atuação que você sofre. Caraca, eu falo, meu Deus do céu. É a sensação de estar numa sala de cirurgia assistindo isso aqui. Sabe, pode dar algum problema, né? Você fica apreensivo, ansioso. No caso aqui, ansioso pra terminar logo. E assim, ela cai, os caras veem ela caindo. Essa é a Riri Williams, a gênia? É a gênia. Sabe, você não acredita nessa situação. Você não acredita em nada. O Anthony Ramos, né? Anthony Ramos. Acerta aí. Abraço, Tão. Anthony, pô, tamo junto aí. Faltou um pouco de tablado aí, hein? Faltou um Wolf Maia, né? Ó, Wolf Maia, tabladinha aí, pô. O cara é muito ruim, velho. É muito ruim. Ai, meu Deus, vamos lá. Ela vai até o local, temos toda aquela cena dela pegando elevador, entrando, caindo na armadilha, que é ridícula essa cena da armadilha. Puta, é ridícula, cara. É um puzzle, uma tentativa de... É ridículo. Pra você ter noção da ridicularidade dessa cena... Não, teve uma hora que eu tava assistindo assim, ó, a série, né? Aí o Fabrício, meu filho de 6 anos, ele me fez uma pergunta que me deixou envergonhado. Ele chegou e falou assim: papai, por que você tá assistindo essa série ruim? Sei, fez 7 agora, né? Fez 7 anos. Eu falei, filho, é trabalho do papai. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta, mas é trabalho. Ah, tá bom. Mas é ruim, né? Eu falei, é ruim. Ele é lacrata? Eu falei, muito. Ele já tá ligado, a base vem forte, hein? Ó, essa cena, ela tá apertando o botão do elevador, porque o elevador para, né? Ela dá um soquinho assim, ó, na plaquinha. Você aperta o botão, papá, cai a plaquinha. Ah, malandro, que bagulho mais preguiça, cara. Vamos lá. Enquanto ela tenta escapar, é observada pelos bandidos da diversidade. Claro, ela consegue fugir, abrir a porta. Levantando aqui, ó, no desenvolvimento. É fortíssimo. Forte. Né? Então o Capuz conversa com ela e faz uma proposta. Ele oferece grana pra ela e ela topa participar. Em nenhum momento ela questiona nada, sabe? Bandidos, ladrões, gente do mal, ruim, que prejudicam pessoas. Ela tava no MIT, ela participou de uma batalha contra o Namor. Estava em Wakanda. E ela resolve se envolver com bandidinhos mequetrefes que roubam bilionários. Ela tá com os revolucionários, eles estão roubando os bilionários, tirando deles para dar aos outros, né? Aquela clássica de Robin Hood que não é isso, né? Robin Hood começa a se roubar por conta dos altos impostos. Olha que coisa, né? Não tem nada disso aí. Nada. Não tem nada disso aí, né? Então assim, você vê que... Aí você tem a moral elástica da personagem, que no fundo quer dinheiro e ama dinheiro. Então é perfeita a descrição do lacrador. Eles não conseguem, o self-insert deles, eles não conseguem frear. Eles se mostram numa facilidade quando eles têm essa possibilidade, que fica muito claro. Então é perfeita a personalidade da heroína que eles criaram, que reflete a imagem deles. Mostra a hipocrisia. E quer ver um complemento? Sabe pra que ela precisa do dinheiro?
Pra quê? Pra arrumar o traje. Sim. E no começo da série ela fala que o Tony Stark não seria nada se ele não fosse bilionário. Ele tinha... Ele ali precisava... O Homem de Ferro só existe porque o Tony Stark era bilionário. Porque se ele não fosse bilionário, não conseguia construir o traje e não se tornaria um herói. Aí ela pega e precisa de dinheiro pra arrumar o traje dela. E como Tony Stark fez o primeiro traje, né? Quais foram as condições? Só que aí tem uma diferença, né? Ela arruma dinheiro roubando. Ela participa de um roubo pra arrumar o traje dela. Só que tudo bem, roubar bilionário, né? Tá tranquilo, roubar bilionário tá liberado, né? É o famoso... a falsa equivalência. Você tá tirando dos brancos, né? Que é o opressor do woke, né? O Salvador Branco. Ele é o bilionário branco. Aqui, como na própria série, nós temos várias vezes, quem é esse sujeito branco? Isso aqui não há a menor discussão sobre a carga ideológica lacradora que tem nessa série. O episódio continua com a sequência dela construindo a armadura, testando com IA, enquanto o Capuz está fazendo uma tatuagem, que parece mais uma espécie de runa mística ou satânica. Ele guarda o capuz em um lugar secreto e o episódio continua com flashbacks da Riri lembrando da amiga e criando sua nova IA. E ela surge, obviamente, como Natalie, acabando o primeiro episódio. Isso aqui é interessante porque da gente tá falando da ideologia, porque naturalmente ali nas HQs o Tony Stark, ele aparece em forma de IA para ser o mentor da Riri Williams. Isso não pode acontecer em hipótese alguma na série, porque aí o mentor seria um homem branco bilionário. Então, logo, a gente precisa... Como é que a gente fala mal de bilionário, rouba bilionário, e o mentor da protagonista vai ser um bilionário branco? Então não tem como. Então a gente subverte essa parte. Então a IA, que vai ser uma espécie de guia pra Riri Williams, aí a IA tá de acordo com todas as diretrizes da comunidade lacrate. Então isso é muito claro. E a forma com que surge essa IA é ridícula, né? Não, ela constrói a única IA da história numa cozinha, justamente pra você mostrar o quê? Olha como ela é melhor que o Tony Stark, né? Não adianta, nunca será. Só fazendo uma referência com os quadrinhos, uma grande diferença parece ser na origem dos poderes do Capuz. Na série, vemos ele fazendo certos símbolos em formas de tatuagem, enquanto nos quadrinhos ele possui poderes por ter artefatos místicos, o Capuz Vermelho e umas armas. Outra diferença é que Riri constrói a armadura sozinha e uma nova IA, enquanto nos quadrinhos é uma IA baseada em Tony Stark que ajuda em todo o processo. Como eu disse, é impossível que fosse o Tony Stark aqui nessa série, né? Segundo episódio começa onde o episódio terminou, sem acreditar que ela criou a IA. Elas ficam discutindo, ela usa o nome pra criar um acrônimo, mas blá blá blá. Entre elas, a mãe vai até o quarto, pergunta se ela tá com algum garoto ou garota, né? Porque, claro, Riri... Você vê que ela fala, você tá com algum... É ridículo, né? O amigo dela vai lá, pede, ela dá uma dispensada e parte para encontrar os bandidos da diversidade. O Capuz aproveita para apresentar o grupo, né? Nós temos aí um hacker. Isso aí é um Verão, né? Esse o hacker é um clássico, né? O hacker que consegue fazer tudo numa boa. Isso é um negócio, cara, que temos no Kong vs Godzilla, tem todos os filmes, tem um super hacker. Todos. E aqui, como a gente tem uma série que carece muito de criatividade, não vai ser diferente. Não, e aí o hacker, né, ele fala que veio de Madripoor. Madripoor é uma ilha muito famosa de X-Men, principalmente das histórias do Wolverine. E aí, nessa hora, eu tenho certeza que o Lacrate volta pra ele aqui. Então, assim, ó. Vou colocar que o hacker é de Madripoor. Isso. Pra galera do Não Vi Já Amém. Rolou Madripoor. Madripoor. É igual quando colocou a música, né, do X-Men ali na Miss Marvel. Olha a música sim. Enquanto houver Não Vi Já Amei, as obras vão continuar não dando certo. E eu sou contra Não Vi Já Amei de qualquer coisa. E em breve eu vou mergulhar aqui, ó, câmera de baixo da piscina.
Eu vou mergulhar em vários, não vi, já amei. Serei um destruidor de fandoms. Tá bom? Então aguarde. Na sequência, apresenta aqui os irmãos Sangue, que aqui também são duas meninas que são tratadas como homens. Não dá pra entender nada, tá? Aqui Eles é reclamam lacrate. tanto, mas é só estereótipo. Exato. É só É estereótipo, isso aí. cara. É só estereótipo forçado. Nossa senhora, horroroso. Bom, aí depois você tem o primo mexicano, tá? Eles apresentam um plano que, claro, tem que roubar uma mulher branca e rica. E a Riri volta trabalhando na armadura com a nova IA. Elas discutem um pouco, Riri resolve ir até um bairro levando a armadura dela em um carrinho pra falar com o fornecedor de equipamentos. Claro, ele é um homem branco, atrapalhado, fraco, que chora involuntariamente. Essa cena eu vou confessar pra vocês que eu dei risada. Tipo, o cara tá dirigindo aqui do nada, ele começa a chorar aleatório. Tá dirigindo e ele faz assim, ó. Ele fala que se emociona do nada, velho. Mas eu dei risada nessa parte. Isso a gente já viu no Big Brother, né? Com o Fiuk. Então isso aqui pode até existir na vida real. Mas aí depois, eles cantando no carro. Não, ridículo. Mais uma vez, uma vontade, uma intenção de parecer legal, vibe legal, engraçadinho. Eles estão cantando Alanis. Que não casa com o momento ali, acabou de conhecer, não tem nenhuma mínima conversa direito com o cara e já sai cantando a música. Pra você cantar uma música, tem que ter uma construção legal, né? Quem faz isso muito bem, a Hora do Rush, né? A Hora do Rush é bom, uma dupla ali que já se conhece, se complementa, carisma, né? Carisma é um negócio que não existe, não tem nada com carisma aqui nessa série, cara. A Natalie aparece pra mãe da Riri, aí tem mais uma cena ridícula com eles cantando Alanis, chegam no bunker, Riri começa a pegar as armas que precisa enquanto a mãe fica num bate-papo com a IA. Todo momento da Riri com o Joey é bem idiota, bem bobo. Logo eles começam o roubo com a gangue da diversidade tocando terror, quebrando segurança na pancada de novo. Ninguém armado, não existe arma aqui, ninguém armado. Cara, assim, é completamente dane-se. Aí série. chega a Riri no traje, ela derruba o pendrive com o vírus criado pela hacker. A IA ajuda a Riri a corrigir o erro, né? Lembra que a Riri era gênio, né? Eles desligam o sistema pro Capuz poder chantagear a dona da empresa. Na fuga, a Riri quase leva um tiro, mas o Capuz a salva usando seus poderes do capiroto. Os bandidos da diversidade se reúnem para comemorar e o Capuz faz um discurso vitimista para justificar e incentivar a bandidagem. Então Riri vai embora da festa, conversa com Natalie sobre o porquê ela travou e sobre a energia mística emanando do Parker. Riri vai para um show, tem uma conversa com mamãe sobre Natalie. Enquanto isso, o Capuz está se contorcendo por causa do poder místico. Dá pra ver que foi uma espécie de pacto, e as tatuagens, na verdade, são para cobrir as marcas que estão crescendo pelo corpo dele. O episódio termina com Joey pisando na merda do cachorro ao colocar o lixo pra fora e depois indo se vingar destruindo as flores da vizinha. Porque a Riri Williams dá um conselho pra ele, né? Dá um conselho pra ele de como ele deve lidar com as coisas, né? É um belo exemplo. Mas o Capuz, total desinteressante. Muito desinteressante. Total desinteressante. E o discurso vitimista é aquilo, porque o Lacrate, ele não consegue... O Lacrate ama mais do que todos o dinheiro. Então o Lacrate, ele não consegue mentir pra ele mesmo. Quando ele vai fazer a imagem dele refletida no espelho ou no lago, nunca falha. É o cara que, pra fazer uma ação como roubo, ele tem uma justificativa porque ele é o oprimido. Mas no final ele só quer ter 2 relógios e um casaco da Adidas. É isso que ele quer. Então, assim, cara, é lógico que a cada episódio você vai ter uma missãozinha, né, com uma equipe. Você forma uma equipe ali de bandidos e você tem a Riri Williams responsável pela parte ali tecnológica de quebrar alarme, que o outro cara que fazia isso não foi bem sucedido na última missão e ele foi substituído pela Riri Williams. Ela até conhecia ele pelo Discord, né? Era o Rampage.
E aí o cara foi substituído pela Riri Williams, ela tá nesse front aí com a gangue e utilizando a armadura pra facilitar e pra melhorar os roubos, mas... Mal feito. Mal feito. Bom, o episódio número 3 começa com os bandidos da diversidade se divertindo com o dinheiro que eles roubaram. Joga pra cima. Eles roubam dos bilionários para serem milionários. Isso. Né? Você pode ter certeza numa coisa na sua vida, galera. Todo lacrador, em algum momento, vai tropeçar e cair de cara na própria hipocrisia, tá? Mas Todos. todo lacrador sonha em ser bilionário. Exato. E não vai dividir o dinheiro com ninguém, tá? Não. Eles estão conversando sobre o capuz, e aí tem um monte de asneiras. Obviamente, eles bolam outro plano para roubar outro bilionário que é branco, claro. A galera sai pra gastar dinheiro, esfriar a cabeça, enquanto o Riri fica conversando com o capuz, pressionando-a para ajudá-lo em outros projetos. Depois que ele vai embora, ela vai começar a atualizar o traje e Natalie surge. Tem uma conversa sobre os crimes e etc. Lembrando, né, que a Riri é a gênio, né? Mas ela precisa ser aconselhada pela IA. No dia seguinte, Riri e Natalie vão a um parque, fica conversando, jogando conversa fora, falando sobre o passado. E aí policiais vão até a casa da Riri, policiais brancos, tá? Eles vão até a casa dela, perguntar por que o cara foi morto lá. Riri começa a bolar um plano pra pegar um pedaço do capuz pra estudar. E aí Joey entra na conversa. Ele vai até a casa da Riri, o Joey. E essa é uma cena, galera. Ele bate na porta da casa. A mãe abre a porta e fala pra Riri: Riri, quem é este homem branco de meia idade aqui na minha porta? Como se ele fosse um extraterrestre. E isso era pra ser uma piada. Era uma piada. E aí você ainda tem uma sequência da piada que é na hora que o Joey tá em frente à mãe da Riri na entrada do apartamento, passa uma senhora atrás e olha pra ele assim, ó. Cara, como se fosse um negócio completamente absurdo ele tá lá, sabe? Forçadíssimo, como tudo na série, né? Bom, eles combinam do Joey ajudar ela, o Joey dá uma chantageada nela e ele revela que ele é filho do Obadiah. Isso eu também achei interessante, tá? Ele sendo filho do Obadiah, e ele se chama Ezequiel Stein, filho do Obadiah, que foi o primeiro vilão do Homem de Ferro. Isso pra mim pode seguir. Bom, aí a Riri se encontra com os bandidos da diversidade, novo assalto numa estufa. O milionário em questão é pai do planeta e logo é pai do planeta, é ótimo. E o capuz surge pra roubá-lo, enquanto Riri entra pra roubar um pedaço do capuz. Ela tenta fazer isso ativando o alarme local e deixando todos presos. A Riri entrando lá e tentando queimar o capuz do cara. Você imagina, né? Com tanta tecnologia que você tem, uma gênia vai queimar daquele jeito. Do jeito mais arriscado possível, do jeito mais... É isso, né? Isso é coração de ferro, senhores. O capuz mata o milionário de uma forma ridícula, tá? Mata os guardas, os seguranças também, que não servem pra nada. Mais uma vez, os seguranças não servem pra nada. É um bilionário meio que ambientalista, né? Isso, aí o capuz fica invisível, a Riri pede pra Natalie salvar todo mundo. Durante a fuga, a Riri acaba se encontrando com o primo mexicano que sai... Assim, é outra cena horrorosa, né? A luta dos dois ali. Não faz sentido nenhum. Ela tá sem o traje, né? Ela tá sem o traje. O cara homem com a faca. O capuz segue matando geral e a Natalie surge pra salvar Riri. Ela deixa o primo mexicano pra trás e o capuz e a gangue fogem. A Riri não salva o John, e quando ela chega em casa, ela percebe que deixou a pele sintética criada por Joey. Eu vou fazer uma observação, né? Eles não podiam entrar com nada de metal no corpo, né? E o Joey fez uma malha sintética, e durante o percurso, a Natalie fala: você vai entrar com essa malha com cor de homem branco? Você vê que são várias piadas que podem acontecer, né? Então. São as piadas permitidas. Exato, porque né? o alvo é o opressor, né?
E assim, eu vou falar uma coisa. Essa parte, tirando a luta dela com o mexicano e o fato dela deixar o cara... É boa. Eu gostei dessa parte. Também gostei. Essa parte eu achei legal pra caramba. É. Dela ficar com aquele peso na consciência e tudo mais, que o cara... Porque eles já tinham se estranhado várias vezes, né? Porque ela tá com interesse ali no capuz. Ele já tinha matado o cara. Já tinha matado o cara. Exato. E o Rampage, né? Que foi encontrado. O Fúria. E ela tá com interesse no poder do capuz. Então ela começa a demonstrar interesse e o cara começa a perceber. Fala assim, não é pra você ficar chegando perto do capuz, porque vai ter todo o lance com o vilão, etc e tudo mais. Isso aí, ela abandonar o cara pra morrer sufocado, isso aí eu achei bem legal. Eu achei legal e principalmente a consequência disso, né? Sim. Ela entrar em choque. Sim. Você tem ali todo um conflito moral bem forte. Porque é uma personagem muito difícil de você entender, né? É muito difícil, é uma personagem extremamente confusa. E rasa. Eles tentam colocar muitas camadas, porque assim, é a maior gênia do mundo, mas ela não tem disciplina. Aí não tem disciplina porque aí você tem a moral elástica. Ela é individualista, mas, sabe? Então, ou é uma coisa ou outra, né? Então, assim, tem que... Na maioria das vezes, os gênios, eles são bem focados naquilo e tudo mais. Ela tá focada em ganhar dinheiro, mas você simplesmente não acredita que aquela gênia se coloca nessa situação de roubo depois da batalha de Wakanda com Talocan, completamente fora das possibilidades aqui, o desenvolvimento dessa personagem. Bem fraco. Nota pros 3 episódios, André. Cara, eu vou dar nota 2. Eu vou dar nota 2 porque o CGI, em alguns momentos eu gostei. O CGI, achei que o CGI ia ser a pior coisa da armadura, acabou não sendo. E por conta dessa parte aqui dela abandonar o cara. Isso aqui eu achei legal pela consequência, dar uma camada pra personagem, que a personagem não tem camada nenhum. Uma personagem, sei lá, uma personagem muito cheio de problemas, mas eu não acredito em nenhum desses problemas. Então, pelo menos isso. Eu vou dar nota 3. Incluindo isso que o André falou, eu acrescento o filho do Obadiah. Eu achei legal o cara ser filho do Obadiah ali. E ele não concordar com os métodos do pai, etc. Inclusive tem até a hora que ela fala, o Obadiah Stane, né, que morreu num acidente de avião. Ele fala, não, isso aí foi o que a imprensa disse. Ele morreu porque tentou matar o Tony Stark. Essa parte eu gostei também, achei interessante essa amarração. Já desmonta uma narrativa, né? Achei interessante, né? Principalmente, eu fico imaginando o Lacrola, né? Eu não vi, já amei quando descobriu isso. O filho do Obadiah. É filho do Obadiah. Deixa eu mandar no grupo. Coloquem nos comentários aí, galera, a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo. Ainda bem que são só mais 3 episódios na semana que vem. Graças a Deus. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.